Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Ed Jefferson, sou residente do primeiro ano de Ortopedia e Traumatologia e hoje o intuito do vídeo é gravar um conteúdo sobre como foi a minha rotina nesse mês de eu rodei no bloco cirúrgico e falar um pouquinho como acontece as cirurgias, o que é que a gente faz ao chegar lá, preparação do paciente, tudo isso. Bom, quando a gente chega no bloco cirúrgico, a gente vai olhar quais são os pacientes que estão marcados para aquele dia. Por exemplo, vamos ter paciente de fratura de tíbia proximal, que seria o platô tibial, fratura de rádio distal, alguma fratura de quadril, algo do tipo. A gente vai olhar todos os dados do paciente, como por exemplo a idade do paciente, quanto tempo tem de fratura, o que foi que causou aquela fratura, pode ter sido uma arma de fogo, agressão, acidente de trânsito, etc. A gente olha tudo isso do paciente, vê também se tem condições de pele, ou seja, se tem algum sítio de infecção na pele do paciente devido à fratura, se o paciente está com anemia ou sem anemia, se tem bolsa de sangue reservada para o paciente, tudo isso a gente vai alinhando. Geralmente a gente alinha com o residente de anestesiologia, a gente passa para eles, eles também avaliam o paciente quando ele já está no bloco, faz diversas perguntas, tudo isso para a gente ver se o paciente está todo redondinho ali, para a gente colocar ele na sala de cirurgia e fazer a cirurgia. Bom, o paciente estando tudo certo, a gente vai passar o caso para o nosso staff, ou seja, o ortopedista que vai operar o paciente naquele dia. Por exemplo, é uma fratura de tíbia, a gente fala para o staff quanto tempo tem aquela fratura, se é uma tíbia diafisária, se é uma tíbia proximal, distal. Diafisária seria basicamente no meio da tíbia ali. A gente fala todos os dados da fratura do paciente, mostra as imagens do raio-x do paciente. É importante que esse paciente sempre tenha imagens de raio-x atualizadas, tipo raio-x já depois de 15, 20 dias, eles já são um pouco velhos assim, aí a gente tem que pedir outros raio-x mais recentes. A gente mostra esses raio-x para o staff, mostra as incidências AP, perfil e outras incidências particulares, né, de cada tipo de fratura. Mostra ali para o staff diz os materiais que vai precisar, ou então o pessoal da enfermaria, eles já deixam preparado o material ali para o paciente, já deixam tudo descrito lá, quais são os materiais que esse paciente vai necessitar nessa cirurgia. Paciente, beleza, tá tudo certinho, a gente passou o caso para o staff, a gente coloca esse paciente na sala de cirurgia, porque lá no hospital mesmo tem diversas salas de cirurgia, se eu não me engano são 13 salas de cirurgia, só que tem um canto à parte que o paciente fica para ele ser avaliado dentro do bloco cirúrgico, antes da gente colocar ele dentro da sala de cirurgia. A gente vê tudo isso logo, tanto tudo certinho, a gente bota ele dentro da sala de cirurgia. Na sala de cirurgia, ele vai ser avaliado pelo anestésio de novo, vai fazer anestesia, por exemplo, se for uma fratura em membro inferior, geralmente faz uma raquianestesia. Se for uma fratura em membro superior, vamos dizer, um rádio distal, uma fratura de úmero desse tipo, geralmente eles fazem um bloqueio lá do plexo braquial. Fazendo aquele bloqueio, dando tudo certo, a gente vai... geralmente esses pacientes também têm um fixador externo. Porque como eu expliquei no vídeo anterior, eu vou explicar como é a dinâmica também, só da emergência, como a gente faz, mas, por exemplo, o paciente chega com uma fratura de tíbia. Esse paciente, se ela for exposta, a gente geralmente coloca um fixador externo para estabilizar aquela fratura, coloca ele no antibiótico e ele vai para o leito de enfermaria. Aí no bloco cirúrgico é o segundo tempo da cirurgia, ou seja, vai colocar uma placa ou uma haste intramedular, assim, o cirurgião vai decidir. A gente bota ele no bloco cirúrgico e a gente faz esse tipo de procedimento, né? Tirar aquele fixador externo, já dentro do bloco cirúrgico, a gente retira o fixador externo e o paciente vai ser submetido ao tratamento definitivo, que é a colocação de placa, uma haste, seja lá o que o cirurgião decidir fazer por ele, né? Dependendo da fratura, tudo isso. Beleza, o paciente está lá, a gente retirou aquele fixador externo, depois de anestesia, claro. A gente vai pegar e vai escovar o paciente para tirar todo tipo de sujeira primeiro, fazer todo tipo de higienização, porque tem muitos pacientes que estão hospitalizados que eles são de situação de rua, por exemplo. Eles ficam com a pele muito suja, e isso aí é um forte fator para que esse paciente possa ter infecção. A gente limpa aquele paciente todinho, escova direitinho, com clorexidina, tudo isso, deixa ele bem limpinho, para depois que o cirurgião, às vezes o R2 ou o R3, já tenham se escovado lá, né, ter feito a sua higienização para entrar na cirurgia, eles passarem alcoólica, outro tipo de produto lá, geralmente depende do cirurgião que ele vai escolher,
para fazer a asepsia e antisepsia daquele paciente. Feito isso, a gente vai meio que resolver a fratura do paciente, né? Depois que geralmente o R1 ele segura lá o membro do paciente, né, para o cirurgião fazer todo o processo de limpeza do paciente, a asepsia, antisepsia, tudo isso. Aí colocar os campos estéreis. Quando eles colocam, eu já sou liberado, né? E vou me escovar para entrar na cirurgia também. Aí a cirurgia é basicamente, se for, por exemplo, uma cirurgia de fratura de ápice de tíbia, faz o acesso lá por divulsão de tecido, tudo isso. Coloca a placa com parafusos, usa muito raio-x, a gente usa até um capote para proteger assim dos raios-x, né, que pode dar alguns problemas de saúde e etc. A gente usa um capote de chumbo para proteger, por isso que as cirurgias geralmente, dependendo do tipo de cirurgia, elas são muito exaustivas, por causa daquele peso daquele capote, eu acho que ele deve ter pelo menos uns 10 quilos ali. E a cirurgia ortopédica, eu acho que vocês imaginam que ela exige muito do seu físico. Você tracionar o membro, geralmente o R1 que faz essas coisas assim, pesada mesmo. Tracionar o membro, até rosquear o parafuso mesmo assim, com a placa aí no osso. Tudo isso é bem exaustivo no final da cirurgia. Aí a gente tem muitos raios-x, né, geralmente as cirurgias, para ver se está bem alinhado, se está tudo certinho, que a gente precisa do membro ali, uma rotação adequada, um comprimento adequado e compressão da fratura, para que aquela fratura ela possa ter uma consolidação futuramente com a prótese lá que foi colocada, com a placa, o que for. E geralmente é isso. Estando tudo certinho, feito lá no raio-x, a gente observou, a gente vai lavar aquela incisão que a gente fez, né? Deixar bem limpinho com soro fisiológico, geralmente. Lava a incisão. Se estiver tudo ok, a gente começa a fechar por planos o tecido do paciente, faz a sutura, tudo isso, coloca o curativo e manda esse paciente para um setor que se chama SRPA, que é um setor de recuperação pós-anestésico, né? O paciente vai se recuperar lá, tem médicos lá que ficam acompanhando esses pacientes. Se tiver alguma intercorrência, principalmente, por exemplo, na FO, né? Se tiver algum sangramento, alguma coisa do tipo, eles nos comunicam para que a gente possa ir lá tentar resolver. E ele retorna para a enfermaria. Lá na enfermaria já é outra equipe, né? Outros residentes, que vai entrar em contato com o staff. Se tiver tudo ok, esse paciente geralmente tem alta da enfermaria e alta do hospital, cerca de 2 dias, tiver tudo ok, dependendo do tipo de fratura, né? Não tiver nem infecção, nem algo do tipo. E logo depois das cirurgias também, a gente vai fazer a papelada do paciente, geralmente isso é papel do R1 também. Fazer a ficha de internação, fazer a nota operatória, fazer a ficha lá descrevendo todo o procedimento, né, o que foi feito desde a entrada do paciente até a saída do paciente do bloco cirúrgico, o que foi feito nesse paciente a gente faz. Faz também prescrição de antibiótico, geralmente, se o paciente não estiver em uso de antibiótico, a gente prescreve um antibiótico também para esse paciente, quando ele faz a cirurgia, né, para prevenir osteomielite, algum tipo de infecção. A gente também solicita raio-x de controle, ou seja, depois da cirurgia a gente tem que pedir o raio-x para ver se está realmente tudo certinho, com aquela redução da fratura, né, com aquela síntese de fratura que a gente chama, exames laboratoriais, e faz toda uma série de papelada lá para aquele paciente e a gente coloca lá no prontuário do paciente. Feito tudo isso, o paciente vai para a SRPA e de lá para a enfermaria. E da enfermaria a gente sempre entra em contato com o médico, né, que fez a cirurgia dele, se ele tem condições de ter alta, tudo isso. Se ele tiver, esse paciente tem alta e vai para um ambulatório para ter um acompanhamento pelo tempo assim que o cirurgião decidir que seja melhor para o paciente. É basicamente isso, a rotina do bloco cirúrgico. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu porventura me esqueci de alguma coisa, podem botar aí nos comentários, perguntar. E se eu puder responder, se eu conseguir responder com certeza, eu vou tirar essas dúvidas de vocês. Valeu aí, pessoal. Vou preparar outros vídeos de como é a rotina em outros setores do hospital, na nossa residência, né, de ortopedia. E espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês deixem um like aí para nos ajudar, né? Se inscrevam no canal. E é isso aí. Valeu.